palavra é sua, seja bem-vindo. Pode compartilhar, Pedro? Pode, Fran, por favor. Boa noite, pessoal. Bom ver vocês aí. Uma quinta-feira meio chuvosa, véspera de carnaval, e de Semana Santa. E eu confesso para vocês que hoje eu fiquei um pouco apertado para esse estudo, porque minha oftalmologista só atende na quinta-feira. Eu já tinha marcado, remarcado, marcado, remarcado. E aí, hoje eu tinha que ir. E aí eu fui. Aí cheguei lá e falou assim, olha, só que vamos pingar agora o colírio para poder dilatar a pupila, fazer o exame completo. Eu falei, mas fica muito tempo embaçado? Ela falou, não, até amanhã. E minha consulta era 5h30 da tarde. Aí eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer com isso tudo? Porque tem que ler, tem que apresentar. Tinha preparado todo um resumo também para eu ir podendo lendo, né? E acompanhando com vocês. E ainda bem que a gente tem uma Fran na nossa vida, porque eu mandei mensagem nela e falei, Fran, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Compartilha os slides lá e a gente vai lendo para poder justamente conseguir fazer. Então, espero que vocês me ajudem bastante aí também. Pode ficar bem à vontade para poder levantar a mão aí, comentar, enfim, participar com a gente, porque o intuito é esse, né, de um grupo de estudo. Não é só o Pedro ficar falando, só a Fran ficar falando, enfim. É claro que a gente tem um pinga-fogo para poder tirar as dúvidas, porque muitas vezes, assim, é o Heraldo que faz essa parte também, além dele já estudar bastante a doutrina, algumas coisas têm que ser pesquisadas também, né, para poder justamente passar uma informação correta, com fonte, tudo direitinho. Mas também, assim, quando a gente vai lendo e vai estudando, a corrente que a gente forma no grupo é muito forte, né? Apesar de, por exemplo, ter gente em Juiz de Fora, ter gente em outras cidades, Rio de Janeiro, enfim, gente espalhada em tudo quanto é parte, o importante é o pensamento, porque estamos todos juntos aqui focados em um único objetivo, que é aprender para poder se instruir e automaticamente melhorar as nossas atitudes. Então, quando todos estamos nessa comunhão de pensamentos, a gente facilita o acesso dos nossos guias e mentores para nos inspirar boas palavras, bons pensamentos, inspirar em nós as mudanças que nós precisamos fazer, e aí, assim, a gente consegue ir caminhando, né? Lá na pergunta 60, Fran, por favor. Não, eu sei, eu só estou fazendo só uma aqui, postando uma mensagem aqui. A Gisselinha comentou no início, né, pessoal, a respeito aí do estudo que a gente tem feito aí do Livro dos Espíritos e acompanhando todo esse desenrolar, né, de capítulo por capítulo, porque, obviamente, é a pergunta, é a obra básica, vamos dizer assim, de toda a codificação, porque é do próprio Livro dos Espíritos que vão saindo aí todas as questões posteriores, os próximos livros. Então, hoje a gente vai entrar lá no capítulo 4, chamado Princípio Vital. E essa primeira parte, depois vocês folheiam lá o livro de vocês em casa, essa primeira parte, ela vai tratar de todas as causas primárias. Então, a gente viu aí o que é Deus, vimos também a respeito do que é o espírito, do que é a matéria, a gente foi vendo todas essas questões. E essa primeira parte do livro dos Espíritos, depois ela vai se desdobrar na Gênese. Então, outro dia a Glaucia, né, no estudo, ela comentou, nossa, que legal essa parte, nunca tinha parado para estudar e tudo mais. Então, assim, quem quiser depois se aprofundar nessa parte, dessas questões do Livro dos Espíritos, lá na Gênese, Kardec vai trabalhar toda essa parte das causas primeiras. Então, vai falar sobre os fluidos, vai falar sobre muita coisa, que vale a pena estudar também. Só para vocês entenderem, né, quando eu vi isso a primeira vez lá do Livro dos Espíritos, eu achei fantástico. Já na segunda parte, ele vai trabalhar do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E aí a gente vai conversando a respeito aí do Livro dos Espíritos, dessa relação entre os planos, e que vai ser desenvolvido depois no Livro dos Médiuns, como que se dá essa relação dos médiuns com o mundo espiritual. Enfim, na terceira parte, a gente vai estudar as leis morais, e que depois vai ser debruçado aí pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que vai estudar todos os ensinamentos morais do Cristo, para poder justamente dar sentido a algumas palavras que muitas vezes, na época,
nós não conseguimos captar, porque ainda faltava uma maturidade espiritual. E, por fim, na quarta parte, a gente vai falar sobre das esperanças e das consolações, que aí já entra a parte do livro O Céu e o Inferno. Então, todas essas partes, elas deram subsequência a outros 4 livros, e esses 5 juntos aí são o que a gente fala, né, do Pentateuco, da base aí do Espiritismo. Beleza? Ô Pedro, só te interromper, deu um bug aqui, deu um bug que eu nunca vi acontecer, uma coisa doida. Eu vou ter que sair, você vai ter que me aceitar de novo, tá bom? A tela inteira do meu computador bugou. Aquela mãozinha do PDF, ela tá indo aqui em cima dessa tela aqui, tá tudo doido. Vou ter que sair. Não tem problema, não. Tá? Um minutinho. Uhum. Nossa, que loucura. Eu não tô conseguindo nem silenciar. Bugou tudo, gente, que loucura. Eu vou te tirar da reunião, você entra de novo. Tá, faz favor. Pronto. Conseguiram entender essa parte, então, pessoal, da relação do Livro dos Espíritos? E todos os desdobramentos que vão se suceder aos outros livros? Então, por isso que a gente tem batido tanto assim na tecla do Livro dos Espíritos, de estudar pacientemente cada pergunta, cada capítulo, porque por mais que a gente já tenha lido, vamos supor, quando entrou no Espiritismo, sempre que a gente vai relendo, a gente já aprendeu alguma coisa diferente e que vai linkando. E o próprio estudo do Livro dos Espíritos, vocês vão ver hoje, que o Kardec ele tem toda uma sequência lógica de perguntas. Ele vai retomando, ele vai construindo conceitos, e esses conceitos é que a gente vai carregando ao longo da nossa jornada. Então, isso é muito importante para que a gente consiga ir avançando numa base bem sólida. Beleza? Então, vamos começar. A Fran vai entrar aí. Deixa eu perguntar se a TT está com o livro dela aí. Tá, TT? Tô. Você Aqui. pode ler a questão, começar o capítulo, então, para a gente, por favor? Capítulo 4, princípio vital. Isso. 1, seres orgânicos e inorgânicos. 2, a vida e a morte. 3, inteligência e instinto. Isso. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades. Acho que a TT caiu, né? Ou só para mim? Ela travou. Para mim também caiu. A Fran entrou aí. Quer que eu leia, Pedro? Deixa eu só... Ô, Fran, seu microfone está desligado. Se a Fran não conseguir, eu vou pedir para você ler, Glaucio. Tá. Prontinho, gente. Eu estou lá no capítulo 4. É que você tem que colocar livro 1, Fran. Isso. Não, só copiar e colar aqui, ó. Tô localizando já aqui. Mas esse aí é o livro 4. Você tem que pegar o livro 1. Pega o livro 1, capítulo 4. Estava aberto já, mas como deu esse bug... Não tem problema. Qual que é o nome mesmo, Pedro? Me fala só o nome do capítulo, por favor. Do princípio vital. Isso. Aí, achou. Uhum. Então, como a TT travou, vou pedir para começar de novo, Fran. E aí, se você puder ir lendo, por favor. Tá, vou lendo. Os seres orgânicos aí. Tá. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe
estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Ótimo. Seres... Então, Pode parar? vamos dar uma pausa aí, porque aqui ele vai trabalhar justamente essa parte, porque a gente tem duas classificações, vamos dizer assim, os seres orgânicos e os seres inorgânicos. E a partir disso, a gente vai conseguir diferenciar o que quer dizer um e o que quer dizer outro. Então, já os seres orgânicos, ele fala que ele tem uma atividade íntima que ele vai lhes dar a vida. E que, por conta disso, eles possuem órgãos especiais para que consigam, lá na frente, a gente descobrir o que é isso que lhe faz dar movimento e que automaticamente consegue fazer todas as partes biológicas, vamos dizer assim, como reprodução, respiração, enfim, todas essas necessidades biológicas que vão justamente caracterizar como um ser orgânico. E aí ele vai dar agora os exemplos, se não me engano, de quais seres que entram como seres orgânicos. Pode ler? Pode. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então, aí já ficou claro o conceito. E aí é por isso que é importante todo esse encadeamento das ideias, que eu me recordo que o Kiko tinha perguntado. Eu acho que até, não sei se foi eu ou o Heraldo que estava fazendo o estudo, ele falou assim, Pedro, o que é isso, seres orgânicos ou inorgânicos? Que o Kardec já estava começando a falar isso nas perguntas anteriores. E aí tem toda essa definição bem clara, que os seres inorgânicos, eles carecem dessa vitalidade, eles não conseguem se locomover, se reproduzir, são apenas a agregação da matéria. E aí a gente tem a água, os minerais, o ar, enfim. Então, já deu para distinguir justamente essas duas partes. E aí ele vai começar a fazer agora algumas perguntas para poder entender melhor qual que é a diferença real que vai existir entre eles, como é que se dá isso tudo. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Isso. Então, aí na questão 60, ele já está perguntando o seguinte, olha, eu sei que eu quero saber com relação à força. Então, ele não está perguntando com relação à matéria, porque a gente definiu o que era matéria no capítulo anterior, estão lembrados? Então, se a matéria é a mesma, como é que vai ser isso? É alguma força que vai fazer com... É a mesma força que vai atuar no ser orgânico e no ser inorgânico? Ou existe alguma força atuando diferente para que consiga fazer essa animalidade no corpo, no ser orgânico? E aí os espíritos respondem, sim, a lei de atração é a mesma para todos. Ou seja, a mesma força que está exercendo no ser orgânico é a força que está exercendo no ser inorgânico. Então, se é a mesma coisa, não é isso que os diferencia. Aí ele vai para a próxima pergunta. 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Então, pronto, ó. Já vimos que a força é a mesma na primeira pergunta. Na segunda pergunta, o Kardec confere, olha, existe alguma matéria diferente? Os espíritos respondem, não, a matéria é a mesma. Então, qual que é a diferença para o ser orgânico e para o ser inorgânico? É porque no ser orgânico, essa matéria está animalizada. Então, essas duas perguntas que Kardec faz, elas vêm, na verdade, para poder trabalhar essa terceira pergunta que ele vai fazer agora, para embasar e conseguir compreender essa questão da animalização da matéria. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Isso. Então, pronto. Aí chegou um termo agora que a gente precisa entender, e aí é que está toda a explicação do que é o ser orgânico. Por que ele consegue ter essa vitalidade? Por que ele consegue cumprir essas funções biológicas? Porque toda a matéria que a gente tem no universo, a gente aprendeu que ela foi retirada, vamos dizer assim, tem como princípio único o fluido cósmico universal. Então, essa matéria, essa lapiseira que eu estou aqui na minha mão, ela veio do fluido cósmico universal. O nosso planeta foi formado através do fluido cósmico universal. Então, toda a matéria que a gente conhece,
ela se origina no fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, ele envolve, como a gente vê lá na Gênese, todo o planeta, por isso todo o universo. Por isso que ele é o fluido cósmico, ou seja, vem da criação, e universal porque está em todo o universo. Só que olha que interessante, o ser orgânico, ele tá mergulhado nesse fluido cósmico. O ser inorgânico também está mergulhado nesse fluido cósmico. Então, tudo está mergulhado no fluido. A diferença dessa vitalidade que a gente vai ver é porque nos seres orgânicos, lá na definição do Kardec, ele coloca, tem órgãos especiais, ou seja, existe uma coesão, ele consegue encontrar afinidade, existe uma atração nos seres orgânicos que fazem com que esse princípio vital consiga ser absorvido e animalizar a matéria. É confuso, não é? Um pouquinho? Ficou meio embaralhado aí. Mas o que a gente vai fazer? Vamos continuar nas próximas perguntas, que isso vai ficando mais claro. E a hora que fechar esse subtópico, a gente vai conversando para deixar esse conceito bem claro, porque é importante. Quando a gente tem esse primeiro contato com os conceitos, fica um pouco nebuloso, vamos dizer assim. Mas à medida que a gente vai avançando nas perguntas, vai ficando mais fácil a compreensão. 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Então agora ele já quer saber o seguinte, olha, esse princípio vital, ele está em algum lugar específico, a gente consegue palpar, é alguma coisa especial, ou na verdade é porque a matéria está organizada e é por isso que consegue gerar esse princípio vital. Então é nesse sentido que ele quer saber, se é um efeito ou se é uma causa. É ele que faz a matéria ficar animalizada, ou porque a matéria está organizada e que consegue animalizar o ser orgânico? E aí os espíritos vão responder. Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então está explicado aí. Ele vai ser tanto o efeito quanto vai ser a causa. Só que é importante fazer essa distinção, porque a matéria sem esse princípio vital não é vida. A vida, a matéria sem o princípio vital não é vida, e o princípio vital sem a matéria também não é vida. Então, para eu ter vida, eu preciso ter pelo menos a matéria, vinda do fluido cósmico universal, capaz de conseguir assimilar, absorver esse princípio vital para ela se tornar animalizada e conseguir fazer todos esses processos biológicos, de reprodução, alimentação, enfim, todos esses conceitos. Ficou claro, então? Então, ao mesmo tempo que é efeito, é causa. Um não consegue existir independente do outro. E os seres orgânicos, para terem essa vitalidade, eles precisam assimilar, precisam absorver esse fluido para que consigam exercer todas essas funções biológicas. Beleza? 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Olha só que pergunta interessante, porque nessa pergunta a gente já trabalhou sobre ela. Ele está fazendo uma referência à Trindade Universal, que eu não vou saber de cabeça agora qual pergunta que se tratou isso anteriormente. Eu acho que foi 27, não sei. Mas antes da gente ver a resposta aí, vamos lembrar o que é a Trindade Universal? A Trindade Universal é o seguinte, não precisa procurar não, Fran, senão eu não sei nem onde está também. Celinha. Tá, 27 mesmo, Pedro. 27. Sua cabeça tá boa. Então tá bom. Quer que vá lá no 27? Pode ir, não tem problema não. Porque é importante, principalmente que tem, né, pessoal chegando novo aí, e é importante para entender essa questão, porque
lembra que a gente ainda comentou bastante lá na 27, falou, olha, esse é um conceito muito importante que vão precisar em outros temas aqui para frente. Então, é preciso assimilar bem, estar sempre relembrando, porque, na verdade, para a gente gravar alguma coisa, não é a gente escutar uma vez e simplesmente achar que vai gravar, a gente precisa ficar relembrando. Então, olha só. Então, 2 elementos gerais do universo, né? Lê aí para a gente, Fran. Tá. Então, 2 elementos gerais do universo. A matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e é suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, olha que importante. Ele fala o seguinte, olha, a Trindade Universal, a gente tem aí Deus acima de tudo, com todos aqueles atributos da inteligência que a gente viu anteriormente, de ser onipotente, onipresente, onisciente, amor infinito, enfim. E também, nas outras 2 pontas, vamos dizer assim, o espírito, o ser inteligente, que vai, de acordo com a vontade divina, modificar a matéria. E aí, aqui na matéria, a gente tem o fluido cósmico universal, que vai dar tudo aí aquilo que a gente conhece a matéria. Desde a matéria mais grosseira, essa lapiseira que eu consiga pegar, ou até mesmo uns fluidos mais etéreos que a gente possa sequer imaginar. Então, tudo é matéria. E aí, na pergunta 64, ele retoma essa lá atrás, para poder, olha, me ajuda aí, Fran, lê de novo, a 64. Vimos que o espírito e a matéria são 2 elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Então, ele estava querendo saber, olha, é aquele tripé universal mesmo, Deus, espírito e matéria, ou além do espírito e da matéria, a gente também pode encarar o princípio vital como mais um elemento. E aí os espíritos vão responder para a gente. É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Então, olha só, ele é, sem dúvida, necessário à constituição da matéria, mas não é um outro elemento. Qual que é a origem do princípio vital? A origem dele está no fluido universal, está na matéria. Então, ele é uma modificação, ele é um produto, vamos dizer assim, e não um outro elemento que vai fazer parte dessa base. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Isso. Então, alguém pediu para falar, mas só antes para eu poder fechar, olha só que bacana. Ele compara aí com o hidrogênio e com o oxigênio. São elementos... qual que é a diferença, vamos pegar assim, do hidrogênio para o oxigênio? Basicamente, é o número de prótons. O hidrogênio ele tem 1, o oxigênio tem 8 prótons. Então, na verdade, o que mudou? A gente como se estivesse colocando tijolinhos, vamos dizer assim, colocando mais prótons no átomo. Só que, ao adicionar um tijolinho a mais, muda toda a propriedade do átomo. Vai mudar a temperatura de fusão, vai mudar tudo naquela conjuntura.
mas o tijolinho, vamos dizer assim, é o mesmo. O princípio é o mesmo. Então, tudo vem do fluido cósmico universal, tudo relacionado à matéria. E aí, os espíritos angélicos que vão exercer justamente a vontade divina, eles vão modificando toda essa matéria para que ela consiga tomar forma das diversas coisas possíveis. Então, lá na Gênese também, vai abordar exatamente sobre essa questão dos fluidos. Vale a pena depois ter um capítulo inteiro sobre isso, dar uma pesquisada lá para poder ficar mais claro também. Alguém tinha levantado a mão aí, eu acho. Sou eu, Pedro, o Kiko. Tudo bem? Tudo bem. Aqui é uma pergunta, na verdade. Lá na pergunta 25, a gente viu sobre, até foi uma pergunta que eu pedi até para aprofundar, que a gente viu que fala a união do espírito à matéria para intelectualizar a matéria. Aí eu, o que é isso de intelectualizar a matéria? Aqui na pergunta 62 e 63, fala do fluido vital animalizando a matéria. Né? Então, nós temos duas atuações sobre a matéria. Intelectualizar, que é a ação do espírito, intelectualizando a matéria, certo? Através da sua união com a matéria. E nós temos animalizar a matéria, que é o espírito manipulando o princípio vital, animalizando, dando vitalidade à matéria. A pergunta é, está certo esse raciocínio? E qual é o ponto de encontro entre intelectualizar a matéria e animalizar a matéria? Todos estão em relação ao espírito? Parte do espírito intelectualizar a matéria quando se une a ela, com esse destino, com esse objetivo, né? Ele se junta à matéria, ou seja, encarna no corpo e se junta à matéria para atuar na matéria, intelectualizando ela, e para isso ele usa o fluido vital, manipula o fluido vital para animalizar, para dar vida, ânimo à matéria. É isso? Posso responder? Não sei se eu vou falar certo, mas assim, que eu entendo é que a animalização, por exemplo, ela é totalmente diferente da intelectualidade, da inteligência. Um animal, ele não basta pegar um animal e um ser humano, assim. Eu entendo por aí. Estou entendendo errado, Pedro? Mas o ser humano é também um animal. Mas ele tem também o princípio inteligente, que é o espírito. O animal não tem espírito, a princípio, né? Vamos dizer assim, dentro da nossa... A gente indo na raiz da palavra, eu entendi o que você falou, Fran. Mas a gente indo na raiz da palavra animal é ânimo. Ânimo, alma. Né? Aquilo que dá ânimo. Né? E o que dá vivacidade à matéria? Para intelectualizar ela, o espírito. Né? Não, peraí. O que dá... Rapidinho, só para a gente ir conceituando de acordo também com o que o Kardec usa. Para poder animalizar a matéria, é o princípio vital. Dar ânimo, dar vida. Sim. Isso é animalizar a matéria. É o que está na 62 e 63. Exatamente, isso aí. Isso. Agora, quem manipula esse elemento princípio vital? Quando o espírito se une à matéria. Quando eu falo do ser orgânico, espírito encarnado. Quem manipula esse fluido vital para que, na lei de reprodução, animalize a matéria? Quem foi o responsável pela criação do planeta Terra? Sim. Jesus. Jesus. Então, esses espíritos angélicos, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, é porque existem as leis divinas, universais, em que a matéria vai ser obrigada, vamos dizer assim, a seguir isso, e Jesus também, ele que modelou toda essa questão da inteligência por trás. E automaticamente tem os seus assessores. Então, por exemplo, a gente vai reencarnar. Existe toda uma série de espíritos que vão trabalhando ali para poder justamente formar toda essa questão do corpo perfeito para o Pedro, conseguir desenvolver as provas, as expiações dele, enfim, conseguir modelar isso tudo por detrás também.
Então, sempre que existe uma razão inteligente por detrás, existe um espírito suficiente, moral e intelectualmente, para poder dar conta daquele recado. Não sei se eu consegui responder. Não, eu acho que sim. Eu acho que é por aí mesmo. Então, por exemplo, a gente pode ter também, só completando, um espírito por detrás, intelectualizando, dando todo o formato, modelando o fluido universal para intelectualizar a matéria, mas, por exemplo, pode estar faltando fluido vital para aquela pessoa. Porque a gente vai ver aqui para frente, por exemplo, eu estou doente, eu estou sofrendo um processo de vampirismo, de obsessão, o meu fluido vital diminui. Então, a minha matéria está intelectualizada, mas a minha vitalidade pode estar baixa. Não sei, acho que agora talvez tenha ficado... E um dia vai ser até zerada, né? No dia do desencarne, é zerada. Exatamente. Né? E tomara que todos vão desencarnados com ela zerada. Não tem jeito, né? Senão a gente fica grudado, né? Exatamente. A gente vai ver isso também. Boa, Kiko. Gostei. Beleza. E é legal isso mesmo, porque são termos importantes que a gente precisa assimilar, porque é difícil realmente. E são coisas que podem parecer iguais, sinônimos, mas que não são completamente diferentes, né? Então, obrigado aí pela contribuição também, Kiko, porque isso ajuda no nosso entendimento, né? Quando a gente sabe o que é uma coisa e também sabe o que ela não é. Então, é isso aí. Vamos continuando, Fran? Tá. Então, ele estava falando, né, que o princípio vital, na verdade, é a matéria universal modificada, né? E aí, então, a letra A aqui agora é o seguinte: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. Aí a resposta, e isso é consequência do que dissemos. Ele só está interpretando o que foi explicado, na verdade, né? Isso aí. Pode ir? Pode seguir? Pode. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Isso. Então, olha só, aqui ele já começa a dar a criar alguns conceitos que lá na frente, daqui a pouquinho nas perguntas mais adiante, a gente vai ver aí também do perispírito. Mas não vou me adiantar nisso não, senão a gente não sai dessa pergunta também não, mas é importante chamar a atenção, porque aqui ele já está falando também, é o intermediário entre o espírito e a matéria. Então, olha só, na pergunta ele quer saber se o princípio vital ele está em algum corpo que a gente conhece. E os espíritos falam, mais uma vez, olha, a fonte do princípio vital é o fluido universal, é o fluido cósmico. E aí, esse princípio vital, como que a gente vai entender o que é ele? É o que a gente chama de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado, que era o que eles conheciam na época. Eles chamavam isso até das descobertas aí de Mesmer e tudo mais. Então, por isso que ele chama esse termo, é o que chamais de fluido magnético, porque era isso que estava em voga, vamos dizer assim, e que Kardec foi discípulo também, estudava. Então, por isso que ele traz esse conceito, né, de fluido elétrico, mas, só para esclarecer, a gente está falando aí tudo da mesma coisa, fluido vital, fluido elétrico, fluido magnético, é esse fluido vital aí. Quer dizer que quando ele está... Ele entra na matéria e animaliza essa matéria, ele passa a ser chamado fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ou fluido vital. Ou fluido vital. Ah, tá. É só um nome diferente, né? É um nome diferente. Tá. 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é vida, não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. Show. Então, olha só, o que Kardec quer saber? Se esse princípio, ele vai ser o mesmo que está no animal, é o mesmo que está no Pedro, é o mesmo que está na planta, enfim.
É o mesmo elemento? É isso que Kardec quer saber. E aí os espíritos respondem, sim, só que modificado segundo as espécies. Ou seja, vamos trazer para a nossa realidade. Se eu estou com uma dor de cabeça, sei lá, e vou tomar uma dipirona, de acordo com o meu peso, eu sei que eu tenho que tomar algumas gotas lá, vamos supor, sei lá, 30 gotas. Aí eu vou tomar essa dipirona, vai me ajudar para a dor de cabeça. Se o Samuel, que estava aí com a gente, neto da Rita, falar com ela, vovó, tô com dor de cabeça, ela vai dar a mesma quantidade de dipirona que ela deu para mim, para um Samuel e para um recém-nascido? Claro que não. De acordo com o peso, vai mudar a dosagem. Então, a gente consegue fazer essa analogia com relação ao princípio vital. A dipirona é a mesma. Ou seja, o princípio vital, o fluido vital é o mesmo. Só que ele vai ser modelado, pesado e estruturado para cada espécie. Ou seja, para cada peso, vamos dizer assim, por analogia. Conseguiu ficar claro, então, que é sempre o mesmo fluido, só que de acordo com cada espécie, ele vai ter aí características diferentes, quantidades diferentes, modelos diferentes? Eu achei difícil entender esse pedaço aqui, ó. Porquanto o movimento da matéria não é a vida, que a gente associa, né? Se está mexendo, está vivo. Porque é o seguinte, o que dá o movimento à matéria é o fluido vital. Só que esse movimento não quer dizer que é a vida, porque senão a gente estaria falando que a vida é o fluido vital. Só que não é isso. Para a gente ter movimento, a gente precisa ter a matéria junto com o fluido vital. Só a matéria não é vida, assim como só o fluido vital não é vida. Deu para entender ou não? Deu. É complexo, mas deu. Tem mão aí levantando, que eu não sei de quem. E não seria, então, aquilo que Jesus falou a Nicodemos, o Espírito é livre e sopra onde quer? Esse soprar do Espírito não é ele aplicando o fluido vital, manipulando o fluido vital, animalizando e dando vivacidade, atividade à matéria? É uma pergunta, tá? Não estou afirmando nada. Não, e é uma pergunta boa, que inclusive, assim, para ser sincero, eu não vou saber te responder. Assim, porque eu não sei o que significa esse sopro, quais são as associações que pode ter. Eu acho que é uma boa, assim, até se você não se importar, a gente deixar para o pinga-fogo. Porque eu, seguindo para essa linha de raciocínio, eu acho que pode sim, mas eu não sei se é só isso ou se vão ter outras analogias que a gente pode fazer com o sopro. Então, porque, por exemplo, no passe mesmo, quando a gente pega aí as técnicas de passe, existe o sopro quente e o sopro frio. Quando eu faço um sopro frio, forte, aqui no chakra frontal, geralmente é para desligar algum espírito, algum tipo assim de obsessão, de influência e tudo mais. Ou seja, eu estou modificando o fluido. Agora, se vai ser o fluido vital também? Não é. Então, por isso que me passou pela cabeça o suspiro do desencarne, o último suspiro. É um sopro, né? Suspiro não é sopro? Eu acho que a gente pode, assim, vamos ver quem levantou a mão também? Vê aí para mim. Conceição, né? O Pedro, Oi? o Pico tinha perguntado sobre intelectualizar a matéria. Aí eu estou vendo aqui na Gênese que a inteligência é atributo da alma. Por isso que tem essa diferença de intelectualizar a matéria. Quer dizer, os animais inteligentes são intelectualizados. E os que não são, essa é a diferença, que ele perguntou onde começa um e termina o outro, né? Quer dizer, começa a intelectualizar no momento que ele recebe a alma. Isso, muito bem colocado, Conceição, que a gente, quando estava trabalhando lá os elementos constituídos do universo, né, matéria e o espírito, a gente viu exatamente isso. Então, só lembrando aí o que a Conceição falou, a inteligência é um atributo do espírito. Então, tudo que está relacionado à intelectualização está relacionado ao espírito. Não é isso? Sim, isso mesmo. Então, show.
Celinha. É importante a gente perceber, né, que ele fala que esse movimento a matéria recebe, ela não dá. A matéria não gera movimento. O que dá movimento é o fluido. Nenhum corpo material tem movimento se não tiver fluido. É o fluido que movimenta as partículas de água, é o fluido que movimenta o ar. Você tem um ventilador e tem um ar. Aí você liga na eletricidade, ele recebe o fluido elétrico e vai movimentar o ar. Então, isso é uma coisa bem material, é um fluido bem materializado. Agora, você imagina um fluido universal. Então, a matéria é vitalizada ou movimentada, ela sai da inércia graças ao fluido universal. Inércia em todo sentido. Porque às vezes a gente acha que um corpo está parado e ele está em movimento. É uma questão de referencial, né? Isso. O Kiko, depois você anota essa pergunta aí, eu vou anotar aqui também, porque eu acho que vai ser bem interessante depois a gente trabalhar essa questão aí do sopro, do fluido, se você não se importar também, porque eu acho que o Heraldo vai saber até dar mais conteúdo e eu pesquisar também para a gente desenvolver melhor isso aí. Tem problema? Acho ótimo, apropriado, Pedro. É Tá dúvida minha e já está anotado aqui no Pinga Fogo, essa pergunta vai pintar. Agora é dúvida nossa, porque é boa. Vamos lá, Fran. 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então, aí ele continua batendo na tecla aí, ó. Eu vou Isso ler. aí... Desculpa. Não, pode falar. Eu queria dizer que eu acho que é bom ler até o final, porque ele completa a pergunta. Pode? Pode. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Então, ótimo. Aí, pronto, ele deixou claro. Então, vamos até pegar esse exemplo que a Celinha deu, da eletricidade. A gente tem um ventilador aqui em cima, por exemplo. Estou com um ventilador aqui. Eu tenho a fiação, ele está toda pronta, está tudo instalado corretamente, 110, tudo certinho. Se eu não ligar a corrente elétrica, se eu não ligar na eletricidade, ele vai funcionar? Não vai funcionar. Se eu tiver só a eletricidade, mas tiver com algum problema ali no caminho da eletricidade, ou o ventilador não estiver funcionando direito, vai funcionar? Vou ter vento? Não vou. Então, a gente pode comparar aí o ventilador com a matéria e a eletricidade com o fluido. Um sozinho não vai fazer soprar aqui em mim, nem a eletricidade sozinha vai fazer soprar. É preciso ter essa união dos dois. Então, essa vitalidade, esse movimento é isso. É a animalização da matéria. É a assimilação da matéria desse fluido espiritual, desse fluido vital. Ok? Acho que agora foi clareando os conceitos aí, né? A ideia do ventilador. Pode ir? Pode. Aí. O conjunto dos órgãos, do princípio vital. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe, em função da atividade íntima, o princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, ótimo. Então, esse aí foi o comentário do Kardec para poder fechar toda essa parte aí, dessa animalização da matéria. Acho que agora está claro aí para todo mundo. Não ficou? Então, ótimo. Então, agora a gente vai chegar na parte que o Kiko falou.
uma hora esse princípio vital acaba, esse fluido acaba, e aí? E aí é que começa o que a gente fala aí de morte do corpo físico, né? E aí olha como é que é interessante toda essa sequência que Kardec dá. Por isso que ele era, né, pedagogo, tinha toda uma sequência lógica. Porque agora ele vai entrar nessa parte de a vida e a morte. E aí logo na primeira pergunta ele já vai começar abordando esse tema aí. Então, 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Aí a letra A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então, pronto. Então, por que os seres orgânicos morrem? Porque acabam os órgãos, eles já estão debilitados. Por quê? Porque vai acabando esse fluido vital. Então, a gente precisa entender isso, porque toda matéria, a gente viu anteriormente lá nos elementos constituintes do universo. Toda matéria ela tem um prazo para acabar, até mesmo os seres inorgânicos. Tem um limite. Então, o que a gente pode comparar essa cessação do movimento? É essa máquina mal montada. Então, quando o nosso corpo adoece, automaticamente a vida vai se extinguir assim que acabar o princípio vital. Ou a gente vai ver também outras consequências de quando o princípio vital não acaba, mas tem a morte, né? Vamos deixar cada coisa no seu tempo. Vamos lá. 69. Por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? O coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Eu acho que isso é porque, na época, né, ainda era o conhecimento científico. Hoje a gente sabe que o rim, na verdade, ele tem um papel bem, né, crucial também no funcionamento do corpo. Nem tanto o coração, né? Tanto é que não tem rim artificial, eu acho que não tem. Assim, eu acho que é exatamente isso. Antigamente se tinha muito isso, né? Sem o coração já era, né? Enfim, e na verdade, de acordo com a ciência, que a gente vai avançando moralmente, intelectualmente, vão existindo aí, igual hoje já existe o transplante, né? Então, que consegue aí substituir, enfim. Só que não é porque o coração tem mais importância, vamos dizer assim, é porque qualquer peça mal encaixada dentro desse organismo, desse ser humano, vai automaticamente estar uma máquina mal montada. E aí, automaticamente, vai atrapalhar na vida, né? Então, é a mesma coisa ali. Vamos pegar de novo o exemplo do ventilador. Por exemplo, se uma pá estiver estragada, vai prejudicar o resultado final. Se um fio ali tiver com mau contato, vai prejudicar o resultado final. Então, desajustou a máquina, vai dar problema no resultado final, vamos dizer assim. Né? Eu queria fazer uma pergunta, porque eu não estou tendo como levantar a mãozinha, mas eu queria só fazer uma pergunta, que eu não sei. Assim, quando uma pessoa... eu já ouvi falar, por exemplo, a pessoa que morreu de tristeza. Não sei se vocês já ouviram, fulano foi ficando triste e morreu. Será que a tristeza ela pode levar a um esgotamento desse fluido, dessa energia vital na pessoa, a ponto dela definhar, né, de tristeza? Com certeza. Porque aqui fala do coração, né? Hoje em dia a gente sabe que tantas outras coisas, o estado mental das pessoas, né, tem levado a tantos outros problemas que levam a pessoa a morrer. Não estou nem falando de suicídio, estou falando assim de definhar mesmo, né? Sim. Eu não sei se a Claudinha Rodrigues está aí, mas quem está aí há mais tempo também no... Estou sim. Aí, a Claudinha está aí. Livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, né? Exatamente. Enfermidade e Saúde. Isso aí. Depois eu posso disponibilizar. Eu acho que vocês têm gravação. Mas logo no início do grupo, eu e a Claudinha Rodrigues, a gente fez um estudo com relação a isso. Como que o nosso pensamento vai interferir na nossa saúde e na nossa vida. Que está lá no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que é uma cartilha que foi feita lá no mundo espiritual, que eles têm, vamos dizer assim, um treinamento, entre aspas, para quem vai reencarnar. E aí eles pegaram esse treinamento e adaptaram, como se fosse essa cartilha, para nós, para os encarnados.
para como que a gente poderia ter o nosso pensamento atuando para a gente ter a vida. E aí, agora eu não lembro se era no capítulo de saúde ou de enfermidade, que ele falava assim, que toda emoção violenta que a gente tem é como se fosse uma martelada muito forte sobre uma máquina muito sensível. E que toda aflição animalhada é como se fosse uma ferrugem que vai corroendo, vai prejudicando todo o funcionamento. Então, olha só que interessante. A gente pode ter uma tristeza muito forte e cair numa depressão e tudo mais, vai atrapalhar minha vida? Eu posso morrer por conta disso? Ter esse desgaste fluídico acentuado e automaticamente abreviar minha vida? Posso. O Kiko pode ter feito uma pergunta para mim e eu não vou saber responder, e aí eu fico com aquela aflição e tudo mais, eu vou remoendo aquilo, enfim, vou criar uma aflição amimalhada, e isso vai criar uma ferrugem que vai dando brecha também a outros pensamentos, a chegar a espíritos, vamos dizer assim, sintonizados com essa frequência, e eu cair numa armadilha perigosa, vou. Isso vai prejudicar o meu organismo? Vai. Eu vou consumir mais fluido vital. E aí eu vou ter essa morte, vamos dizer assim, por pensamento, né? Ficou claro, Fran? Ficou sim. Então, da mesma forma que a gente pode cair nesses perigos de ter porque a gente sabe disso, vamos dizer assim, no senso popular. Quando a gente, às vezes, recebe uma notícia que desestabiliza a gente, não vai, às vezes, dar uma diarreia, uma ataque cardíaco, alguma coisa assim? Então, não é o nosso pensamento interferindo na nossa máquina sensível? Então, é isso. O nosso corpo é essa máquina que o pensamento ele pode tanto fazer com que a gente tenha esse desgaste e prejudicar o funcionamento, como, por outro lado, também, quando eu entro em prece, quando eu assisto uma palestra boa, quando eu vou a um centro espírita, a uma igreja, a um templo, ao que for, que fale do bem, quando eu estou em contato com a natureza, eu estou absorvendo fluido vital? E estou melhorando meu fluido vital? Sim. Então, a gente que escolhe o que a gente quer fazer. Se a gente quer absorver e restaurar a nossa vitalidade, ou se a gente vai deixar cair e automaticamente ir perdendo esse fluido aí. Né? Alguém levantou a mão. Valdemar. Ou Cida. Microfone. Exemplificando o que você acaba de dizer, está no século XIX o mal do século, que era o spleen, termo criado por Lord Byron. E o mal do século levava quantos jovens à morte? Porque eles caíam no estado de depressão, de busca do impossível, aquilo que você falou. Sempre os românticos queriam algo impossível. E aí eles caíam nesse mal-estar espiritual, que era chamado mal do século, que muitos interpretam como a tuberculose. Mas não é isso? É que eles, tendo uma baixa resistência, por conta da depressão e do spleen, do tédio, eles contraíam doenças, e a que estava proliferando na época era a tuberculose. Então, aí eu acho que nós temos um exemplo bastante expressivo. Né? Obrigada. Com certeza. Muito obrigado aí, Cida. Pois não. Pode ir? Pode? 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Mortos... Antes de entrar no comentário do Kardec, vamos lá. Então, o que acontece quando essa vida se extingue? Né? A matéria ela vai se decompor, a gente vê isso, né, no corpo físico mesmo, acaba a matéria, ela se decompõe, vai formar novos organismos, e o princípio vital volta para a massa de onde ele saiu, ou seja, vai integrar novamente aí o fluido cósmico universal. Então, a gente precisa também fazer um adendo aqui no seguinte ponto. Quando a gente tem os primeiros contatos aí com a doutrina espírita,
Muitas vezes a gente deixa de falar assim, fulano de tal morreu. A gente fala assim, o fulano de tal desencarnou. Como se fossem sinônimos. E aí vem a questão lá que a gente estava conversando agora, né, até com o Kiko, para definir esses conceitos. Porque são coisas diferentes. A morte é a morte do corpo físico. É a morte conhecida, vamos dizer assim, o cachorro morreu, o Pedro morreu, o corpo físico do Pedro morreu. Agora, o desencarne é diferente. O processo de desencarnação é a libertação do espírito da matéria. Então, aí vem, por exemplo, a questão do suicida. Eu posso ter acabado com o meu corpo pode ter morrido, mas o espírito pode ainda não ter feito o desencarne. Ele ainda pode estar preso na matéria. E aí, quando esse princípio vital não está disperso, quando ele ainda não voltou à massa de onde ele saiu, o espírito, que ainda está preso à matéria, vai através do perispírito, ele ainda vai estar animalizado, e vai sentir todas as sensações do corpo físico, que ainda vai estar animalizado, e ele vai perceber isso. Por isso que é tão sofrido. E é por isso que a gente sempre tem que orientar as pessoas ao nosso redor, não dessa forma que eu estou tentando trazer aqui para vocês, porque às vezes pode ser complexo tanto para a gente, que dirá para quem não é espírita. Mas suicídio nunca é solução. Suicídio nunca é solução. Porque se eu tenho uma programação reencarnatória, vamos dizer assim, de 80 anos, se eu acabo ela com 20, eu vou ter 60 anos ainda para frente de fluido vital. E aí, como é que vai ficar isso? Se eu tenho os méritos passados, vamos dizer assim, isso vai ser atenuado, com certeza, com a misericórdia divina. Porque vamos lembrar dos atributos de Deus? Ele é soberanamente justo, bom, misericordioso, mas a gente tem o nosso livre-arbítrio. Agora, por outro lado, vamos dizer que eu também tenha um fluido aí para 80 anos, mas eu posso ter também uma reposição fluídica para viver mais 5 anos, mais 10 anos. Eu vou pedir aquele link que eu te mandei, Fran, se você... tá. Aqui. Que a gente vai falar, antes de entrar nesses comentários do Kardec, da questão 70, a gente vai só ler isso daí e depois a gente volta para o comentário. Ele vai falar um pouquinho sobre a moratória. Está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 17. Como eu não gravei esse caso para trazer aqui, eu mandei para a Fran, para ela poder ler aí para a gente, e a gente vai entender um pouquinho do que é essa moratória. Ou seja, aparecendo aí? Tá. Tá. O que é essa reposição fluídica, vamos dizer assim? Vamos lá, Fran. Tá. Então, Diário de uma Médium Iniciante. Neste capítulo, André Luiz narra que o responsável pelo grupo de trabalho, Jerônimo, fora informado sobre mudança no plano de desencarne de um dos irmãos. Aí, aspas, a irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação fora adiada sine die. O que é isso? Será que sem saber até quando? Não sei. Certa rogativa... Sine die é sem limite, sem a data. Então eu acertei. Certa rogativa influirá decisivamente no assunto. Entrará em jogo imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Ao invés de auxílio para a liberação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Devíamos procurar-lhe a residência, sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Vamos fazer uma pausa rapidinho. Então, essa irmã Albina estava para poder desencarnar. Só que em razão de uma rogativa, essa prece, influiu decisivamente para que, ao invés de acontecer a desencarnação da Albina, ocorresse um acréscimo de vitalidade para que ela continuasse na Terra ainda por mais tempo. E aí eles estavam indo agora para a casa dela para poder
através dos recursos magnéticos que estão ao alcance deles, poder dar mais vida. Vamos ver aí, continuar, Fran. André e Jerônimo, então, se dirigem à casa de Albina para ajudá-lo. Aspas. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. O tumor provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez um médico experimentado e competente de nosso plano de ação. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como as estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares. Então, aí ele descreveu um pouquinho dos recursos, vamos dizer assim, magnéticos, terapêuticos, que eles conseguiram manipular. Então, a gente vê isso muito, por exemplo, também nas cirurgias espirituais, em que tumores são desmaterializados, vamos dizer assim, do corpo físico. No caso aqui, seria um aneurisma, que iria levar ela ao desencarne. E aí, com todos esses recursos magnéticos, com fluido animalizado, com fluido espiritual, com fluido da natureza, toda essa combinação, eles foram magnetizando, trabalhando no corpo para que ele fosse retardado ou que fosse extinto para que a desencarnação não ocorresse. Vamos lá. Durante o trabalho de assistência, André descobre que o motivo da prorrogação da vida terrena de Albina tinha sido um pedido feito por uma criança de 8 anos. Esta criança era criada como neto por Albina, embora nenhum vínculo consanguíneo existisse entre eles. Como espírito em missão na Terra, durante um desdobramento, ele solicitou ajuda. Ele tinha receio que o desencarne da avó querida, retardasse a reencarnação da companheira que iria ajudá-lo no trabalho programado. Esta companheira estava em processo de reencarnação e seria a neta de Albina. O receio era que a forte emoção com a morte de Albina provocasse o aborto. Olha que interessante. Então, por que foi dado esse acréscimo, essa moratória? Porque isso iria afetar outros processos de outras reencarnações. Então, o neto dela, uma criança de 8 anos, criança no olho espiritual, no olho material, mas adulto na idade espiritual, conseguiu, através da sua prece, poder que a avó ficasse mais tempo, para que a emoção forte dela, olha o que a gente explicou aí, Fran, que a emoção forte do desencarne da avó não fosse processo aí que interferisse Ih, me fugiu a palavra aqui. Que essa emoção não interferisse na reencarnação. Na gestação da mulher para não perder o bebê, né? Isso. Exatamente. Então, a gente pode voltar lá para 70, Fran? Então, olha que interessante. Não era uma rogativa nem própria da avó que queria desencarnar. Não é assim, eu quero viver mais 5 anos porque não deu para conhecer as Ilhas Maldivas, ou qualquer coisa fútil, vamos dizer assim. Era porque iria afetar programas reencarnatórios de outras pessoas envolvidas. Era sempre visando o bem coletivo. Era visando as outras pessoas. E não porque ela queria viver mais 5 anos, vamos dizer assim. Então, é muito importante. Um outro fato também que ele comenta lá é que essa família era evangélica. Então, não tem isso de que tem que ser espírita, tem que ser evangélico ou católico, ou que os espíritos só trabalham no espiritismo, não trabalham no catolicismo. Então, isso é um ponto importante também. Celinha. É importante também perceber que não houve privilégio. Esse menino de 8 anos, ele vinha com uma missão. E o reencarne dele era importante para o cumprimento dessa missão. Olha como é que tudo se encadeia. Né? É muito legal, assim. E a gente precisa identificar isso, né? A nossa missão. E a nossa missão sempre está relacionada a outras pessoas. Nunca é egoísta. Então, a gente precisa estar atento a isso, né?
Vamos lá, Fran, lê o comentário do Kardec aí. Só para concluir aqui, né? Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. A não ser que, né, como a gente... essa passagem. Eu acho que tem mais coisa, Frank, aí eu acho que tem mais comentário dele aí, que aí é um resumo de tudo. Tá. Então, tá. Só um instantinho, a gente daqui a pouco tem que dar fechamento por causa do nosso horário. Sinto muito, está muito gostoso, mas o Edson está doido para fazer a Sagrada Mãe de Cristo. Então, Pedro, se você puder fazer um fechamento, eu te agradeço. Se eu puder fazer uma sugestão, deixa a Fran acabar de ler, são mais 2 minutinhos, porque é o resumo dessa parte toda. E aí, eu acho que vai ser o fechamento do Kardec vai ser melhor do que o meu. Pode, Celine? Rapidinho? Você rapidinho? Claro, pode. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dos órgãos... Destruída que seja por uma causa qualquer esta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, como um relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação desta atividade causa morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados deste fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Isso. Aí foi um resumão, então, né, para poder fechar, e aí depois eu vejo com a Cecilinha, com o Heraldo, com a Celinha, que ainda tem mais um tema pequenininho desse capítulo. E aí qualquer coisa, no próximo estudo, a gente volta nessa 70, comentando item por item, trazendo exemplo, e fecha o capítulo aí também, a gente vê. Mas é importante que ele fechou aí, né, acho que fica mais claro todo esse resumo aí, e a gente vai dando sequência aí depois. Muito obrigado, pessoal. É legal continuar um pouquinho na semana que vem e dar uma recordada, dar uma repassada nesse capítulo, né? Semana que vem a gente vai continuar o estudo. Então tá. Né? Qualquer coisa eu vejo com eles e eu continuo, a gente vejo. Porque o palestrante de fora é só dia 28. Então, a gente tem bastante tempo. Vamos lá, então, passar para a nossa segunda parte. O Edson já está pronto, apostos. Vamos elevar nossos pensamentos. Vamos nos ligar à espiritualidade e deixar